Manda aqui um forte abraço para Ivonete Lopes, da Barra Nova, Carol Lopes e Manuel Santos. Obrigado pela audiência aqui do nosso Panorama 95. Ela disse: olha, Marcos, meus familiares são todos seus fãs, viu? Obrigada por levar informações com responsabilidade para todos os seus ouvintes. Obrigado, viu? Muito obrigado aí a quem mandou essa mensagem para cá. Não sei se é a Ivonete ou se é a Carol, né? Mais um forte abraço aí para você. Obrigado aí pelo carinho de sempre, audiência e confiança aqui no nosso Panorama 95. Quadro Check-up no rádio. Hoje recebendo aqui o médico cardiologista Toquênio Santos, da Clínica São José. Doutor Toquênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Sempre é um prazer enorme, né, estar aqui. E hoje começando especificamente com um elogio para você, né, cara? Então, assim, esse elogio eu estendo aí, acho que não é só esse ouvinte, mas todos os ouvintes têm esse sentimento em relação ao seu programa. Parabéns aí pela transparência e pela responsabilidade com que você passa as informações. É muito difícil a gente ver hoje um jornalismo sério, que seja imparcial e que traga informações importantes aí para a população de um modo geral. Então, parabéns aí, vamos começar o programa, tá certo? Obrigado aí, fico muito feliz aí com as suas palavras, viu? O nosso tema de hoje é teste ergométrico. O que é um teste ergométrico, para começar? Tá. Popularmente ele é conhecido como teste da esteira. O que é o teste ergométrico? O teste ergométrico ele é basicamente um teste de esforço. A maioria das pessoas, elas chegam no consultório, e isso é uma dúvida muito frequente, com queixas inespecíficas. Às vezes o cara chega com uma dor no peito, às vezes chega com uma história de palpitação, tem um formigamento no braço, e chega com uma carga genética, e, digamos, de história familiar, de pacientes que já tiveram, por exemplo, infarto agudo do miocárdio ou alguma coisa do gênero. Ou também tem péssimos hábitos, né, de vida, péssimos hábitos alimentares, de sono, enfim, não se exercitam, e a gente precisa colocar esse coração à prova, né? São diversos os casos em que a gente pode empregar esse tipo de exame. Basicamente ele é um exame em que a gente vai colocar o coração à prova para trabalhar no máximo possível. Então a gente tem que colocar uma carga de exercício nesse paciente e a gente vai ver o comportamento, tanto o comportamento clínico, quer dizer, o quanto o paciente aguenta, o quanto o paciente eleva de pressão, a quanto chega a frequência cardíaca, e monitoriza também do ponto de vista eletrocardiográfico. Que é isso? É como se a gente estivesse fazendo um eletrocardiograma contínuo daquele paciente no repouso e no esforço, e depois na recuperação. E vendo todas essas variáveis, esse comportamento, a gente consegue mais ou menos estimar risco do paciente, e dá uma segurança a mais, tanto para excluir alguns diagnósticos, quanto para dizer o quanto aquele paciente está bem condicionado ou mal condicionado, para eventualmente a gente até começar um programa de exercício mais gradual e mais seguro para o paciente. Acho que a palavra principal desse exame é segurança, tá certo? Todo mundo deveria fazer um teste ergométrico? Não, Marcos, a resposta objetiva é não. O teste ergométrico, como eu falei, ele tem algumas indicações específicas. Acho que a principal e a mais conhecida, ela é justamente para a gente descobrir se o paciente tem isquemia miocárdica. O que é isquemia? Isquemia é quando o coração precisa de uma quantidade de sangue, com oxigênio e nutrientes, mas aquela quantidade de sangue não chega. Seja porque tem alguma obstrução nas artérias que nutrem o coração, nas coronárias, né? Que é o popularmente conhecido entupimento de veia, de alguma veia, que na verdade é uma artéria. Então ele vai desde essa função principal, essa função mais conhecida, até outras várias funções, né? Então, o paciente que tem dor no peito, para investigação, pode ser uma alternativa. O paciente que é de alto risco cardiovascular, aquele cara que já é sedentário, obeso, hipertenso, diabético, para a gente pesquisar ativamente se tem isquemia, que a gente não consiga ver, né? Porque é o cara muito limitado, o cara não faz exercício físico, não tem como ter esses sintomas. Para a investigação de cansaço, às vezes é importante esse exame, né? Porque a gente vai ver se realmente o paciente tem um cansaço desproporcional, se altera eletro, se é por conta de isquemia esse cansaço ou não. E em algumas outras situações que são um pouco menos conhecidas. Uma delas, e talvez seja uma das mais difundidas, principalmente em outros lugares, seria na pré-participação. O que é isso? Por exemplo, o cara vai começar a fazer uma atividade física,
principalmente uma atividade física mais vigorosa, o ideal é que esse cara ele passe por um teste de esforço, a gente teste esse coração de fato, para que ele possa fazer as atividades físicas mais vigorosas com segurança, mais uma vez, tá bom? A partir de que idade pode-se fazer o teste ergométrico? O teste ergométrico, na literatura, ele pode ser feito desde criança, não tem muito essa limitação em termos de idade. Nós aqui temos existe uma certa limitação, porque é o seguinte, é muito difícil você conseguir colocar uma criança, por exemplo, para subir numa esteira e obedecer os comandos que a gente precisa fazer na esteira ergométrica. Então, atualmente, o que é que a gente faz? E a maioria dos serviços também faz. A gente só faz em pacientes que a gente diz como adultos. Em teoria, a partir de 15 anos é super tranquilo fazer, né, o exame, porque os pacientes eles já conseguem obedecer os comandos que eu preciso e já dá para a gente interpretar muito bem as medidas ou os resultados que a gente obtém. Mas esse exame ele ganha muito mais volume de necessidade, digamos assim, nos pacientes quando ao aumento da idade, digamos. Então, principalmente pacientes que estão ali naquela idade intermediária, acima de 30, 35 anos, é quando ele ganha sua maior importância. É claro, mais uma vez, pacientes mais jovens que tenham sintomas que eventualmente a gente suspeita que poderia ser alguma coisa mais grave, ou que vão iniciar ou mesmo manter e mudar a atividade física para uma atividade física mais vigorosa, esses também, o ideal é que passem por uma avaliação para teste ergométrico, para a gente ver o quanto esse cara consegue, né, aguentar de exercício físico, tá bom? Existe uma preparação antes para você fazer, por exemplo, o teste? Existem algumas recomendações principais, né? Então a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, o paciente ele precisa entender, né, como é que funciona o teste. Então ele precisa ter pelo menos mobilidade mínima, uma vez que a gente faz teste em esteira. Então pacientes, por exemplo, amputados ou pacientes que têm uma osteoartrite muito avançada, não conseguem caminhar direito, não conseguem correr, esses pacientes, eles a princípio já são contraindicados para a realização desse tipo de teste, uma vez que eles não vão conseguir desempenhar aquela função que a gente vai testar. Em relação à preparação, existem algumas recomendações que toda clínica sempre dá, né, antes do paciente fazer. A não ingestão de nenhum estimulante, o principal é cafeína, uma vez que esse tipo de substância ele pode mascarar a frequência cardíaca do paciente, então ele pode aumentar de maneira artificial a frequência cardíaca e a gente não vai saber como é o comportamento fisiológico, só em uso do café, o que pode trazer algum prejuízo para o exame. Existem algumas medicações que também podem falsear o exame. Normalmente são medicações cardiológicas, então justamente por isso é que a gente pede para que antes da realização do exame o colega médico que for solicitar oriente o paciente em relação à suspensão ou não daquela medicação. Às vezes, o médico precisa ver como vai ser o comportamento do paciente com a medicação, às vezes ele quer ver sem a medicação. Então, a suspensão ela vai ser determinada, a suspensão de qualquer um dos remédios vai ser determinada pelo médico que solicitou. Por isso, o paciente tem que perguntar: doutor, o que é que eu preciso suspender ou eu não preciso suspender nada? Né? Algumas vezes chegam pacientes que tomam medicação antihipertensiva lá no nosso laboratório de ergometria e não tomam medicação antihipertensiva. A pressão está muito alta, às vezes o exame é contraindicado, às vezes o exame ele não é fidedigno para antes porque o paciente não tomou. Então, assim, o ideal é tome a recomendação geral, tome todas as suas medicações, com exceção daquelas que o seu médico cardiologista que solicitou o exame, seja ele cardiologista ou não, pediu para suspender, tá certo? Então, basicamente é isso. Existem contraindicações e riscos também no teste ergométrico? Existem contraindicações. Acho que a primeira delas eu já falei, né? O paciente que não consegue
não tem mobilidade suficiente para fazer o teste na esteira, não tem coordenação motora suficiente. Às vezes, por exemplo, é um paciente que sofreu um AVC e tem uma sequela em membro inferior, ou é um paciente que sofreu um acidente e tem também uma sequela em membro inferior, não vai conseguir desempenhar aquela função. Então, a gente está tentando testar o coração, o comportamento do coração, do sistema cardiovascular de um modo geral. Se o cara tem uma limitação, principalmente ortopédica, a gente não consegue fazer exatamente o que a gente se propõe a fazer. Então, o exame ele acaba sendo incompleto, tá certo? Em relação a riscos, existem, a gente deixa esses riscos muito bem estabelecidos e descritos por paciente através de um termo de consentimento, né? Acho que toda clínica responsável faz isso. De um modo geral, na literatura, a gente tem a seguinte casuística: 1 a cada 5.000 exames, então uma probabilidade muito baixa, de 0,2%. Podem acontecer infartos durante o exame, uma vez que eu vou forçar aquele coração, tentar chegar no máximo dele, e morte ou alguma outra fatalidade ou alguma outra condição até mais grave, a gente tem 1 a cada 10.000. Então, assim, é um exame seguro, a probabilidade é muito pequena, tá certo? Mas existem esses riscos, eu não posso esconder, né? Agora, doutor Kênio, quem tem uma certa resistência, por exemplo, quem já pratica atividade física, né, já tem uma certa resistência, isso é bom e isso é ruim na questão do teste ergométrico? Você disse que o teste ergométrico você realmente vai até o limite do esforço da pessoa. Quem tem resistência melhor do que o outro, pode dar um falso resultado ou não? Então, na verdade, Marcos, quando a gente vai fazer o teste para esse paciente, para esse indivíduo que ele está querendo testar os seus limites, ele de um modo geral apresenta uma resistência um pouco mais elevada, já pratica exercício físico com uma certa regularidade, o foco muda. Então a gente muda do foco de busca de patologia para o foco de avaliação de aptidão cardiorrespiratória. Na verdade, para ele, o que a gente vai mudar vai ser o protocolo. Por mais que o exame seja o mesmo, existem diversos protocolos, tanto de velocidade quanto de inclinação, quando vai ser a rapidez do aumento dessa carga, e a gente vai mudar esses protocolos justamente visando objetivos diferentes, né? O objetivo que a gente quer nesses pacientes que são mais bem condicionados é avaliar realmente a aptidão. Então, para eles, não muda nada em relação ao exame. O fato de eles terem mais resistência, e isso tem que ser avisado um pouco antes, só nos motiva a mudar o protocolo, e para eles o foco mesmo vai ser a avaliação, principalmente de aptidão cardiorrespiratória, o que já nos confere uma informação muito significativa. A ouvinte Francisca das Chagas, ela conta que depois que teve o Covid, passou a sentir pontadas no coração. Existe alguma relação com relação a isso? Existe, Marcos. Inclusive eu estava lendo isso ontem à noite, né, existe uma entidade nova chamada Covid longo, tá? Que são pacientes que têm como se fosse uma manifestação subaguda crônica da infecção pela Covid. Na maioria das vezes são pacientes que já têm comorbidades, já têm outras doenças, né, associadas, e que têm quadros um pouco mais graves. Pacientes que têm quadros mais leves ou que têm menos comorbidade têm menor chance de ter isso. Dentre as alterações descritas na literatura, existem realmente alterações cardiovasculares, como diminuição da tolerância ao exercício, então paciente que cansa mais fácil, paciente que tem essas queixas de pontadas, às vezes arritmias induzidas, paciente que tem quadro de dor torácica, mas que é muito inespecífico e às vezes nem é nada do ponto de vista cardíaco, mas outras queixas que são muito comuns, inclusive no nosso consultório, são alterações de memória, dor de cabeça, insônia, alterações de sono de um modo geral, né, fadiga crônica. Então, sim, existe relação e o ideal é que o paciente seja avaliado, né, e se a queixa for de fato cardiológica, principalmente com cansaço desproporcional aos esforços, diferente do que era antigamente, ou palpitações, como é o caso dela, né, sensação de que o coração está batendo mais rápido, ou sensação de pontadas no coração, o ideal é ser avaliada por um médico e, eventualmente, aí, nesse contexto, pode entrar o teste ergométrico para avaliação durante o esforço. O ouvinte conta que já perdeu 2 familiares para o infarto, né, mas tem medo de procurar o cardiologista. E aí, como perder esse medo? Rapaz, essa daí é uma pergunta que eu poderia deixar até para os meus colegas psicólogos. Tem um aqui que está aspirante a isso, então, mas enfim, esses medos ou esses traumas aí que
pessoal enfrenta são totalmente compreensíveis, tá certo? De fato, podem gerar traumas mesmo, essas perdas, principalmente se forem perdas súbitas, que a maioria das vezes é como acontece, e principalmente o que acontece no internação hospitalar, enfim, são traumas que precisam ser vencidos. Eu acho que a forma de enfrentamento dessas dificuldades, ela deve ser feita, né? Acho que não tem como, a gente não tem como fugir desses problemas, tá certo? A minha recomendação para essa paciente particularmente é que dê o primeiro passo, procure assistência médica, seja avaliada. Não precisa obrigatoriamente ser um cardiologista, mas idealmente um cardiologista, já que essa paciente tem uma história familiar muito importante, mas que uma avaliação, quem sabe um acompanhamento psicológico por conta desses traumas talvez seja bastante importante aí para ela conseguir dar esse primeiro passo. Se ela já perdeu 2 familiares, aumenta mais ainda, digamos assim, e a necessidade dela procurar um cardiologista, Sim, né? a chance aumenta, né? Os pacientes eles vão tendo essa carga genética aumentada para esse tipo de patologia e precisa ser avaliado primeiro a proximidade do parentesco, né? Qual é o grau de parentesco dela com esses indivíduos que sofreram um infarto, qual era a idade dos indivíduos que sofreram um infarto, tudo isso é avaliado durante a consulta, né? Por isso que vale a pena ela procurar assistência médica o mais rápido possível. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta para o médico, eu queria saber que eu tenho uma tosse seca, tem uma baba tampando minha garganta, essa tosse. Depois assim, e tem noite que eu fico cansada um pouco, mas é pouco, não é muito. E eu queria saber se isso é do coração. Alguma relação de tosse com o coração? Com essas informações fica difícil a gente responder especificamente o quadro dela, né? Tosse é um dos sintomas que tem o maior número de diagnósticos diferenciais que a gente conhece na medicina, né? Pode ser desde alterações locais, realmente, pode ser, por exemplo, doença do refluxo até, mas de fato pode ser uma das causas ou um dos sintomas de alguma condição cardiovascular aí subjacente. Precisa ser avaliado melhor. Tosse seca, principalmente noturna, associada a outros sintomas, nos chamam a atenção, né, e pode ser um dos primeiros indícios de insuficiência cardíaca. Assim como pode ser uma série de outras coisas. A gente precisa avaliar quais medicações a paciente usa, precisa avaliar se ela tem alguma outra condição, se tem algum outro sintoma, se eventualmente ela tem algum sintoma de sinusite ou doença do refluxo, que são as principais causas de tosse crônica no nosso meio. E só depois disso a gente pode dar um diagnóstico, né, uma informação mais acurada. O ouvinte Gabriel pergunta, bebê que nasce com sopro, é preocupante ou não? Então, Gabriel, depende do sopro, né? Aí a gente já passa para a seara da cardiopatia congênita, mas de um modo geral existem alguns sopros que são ditos como sopros benignos, digamos assim, e existem outros sopros que nos remetem a condições mais estruturais. Né? Existem características específicas, né, do tipo de sopro e de como o paciente ele foi se desenvolvendo ao longo tanto da gestação quanto da primeira infância, né, do paciente aí, principalmente RN, né, recém-nascido e tudo mais, em que a gente precisa avaliar de maneira mais pormenorizada. Tá? O ideal é que essa avaliação seja feita por um cardiologista pediátrico, né? Mas, respondendo objetivamente a pergunta, né, o sopro por si só ele não pode não significar coisas graves. Né? Na maioria das vezes são sopros benignos, são alterações que ao longo do desenvolvimento da criança vão melhorando, mas algumas vezes sim, eles podem ser algo mais grave e precisa ser avaliado de maneira mais pormenorizada. Tá? Pegando aqui o gancho aqui da pergunta do nosso ouvinte, existe uma idade ideal para que você possa procurar um cardiologista ou não? Não, como eu falei, eu acho que umas 2 ou 3 entrevistas atrás, a avaliação cardiológica, ela não precisa ser feita a partir de uma certa idade específica, né? A gente costuma dizer que o indivíduo acima de 18 anos precisa ver um médico pelo menos uma vez a cada 2 anos para fazer rastreamento básico, ver uma pressão arterial, fazer um exame físico, ver se tem alguma queixa ou não e ver um outro exame laboratorial. Para o cardiologista, a gente começa a ter
existir uma importância maior do ponto de vista preventivo quando o indivíduo ele atinge a meia-idade. A partir dos 35 anos, a gente começa a ter um aumento de aterosclerose e aumenta a quantidade de condições cardiovasculares possíveis, né? Então, seja hipertensão, seja obstruções coronarianas, seja insuficiência cardíaca. Então, talvez essa idade seja um bom cutoff. Mas todos os indivíduos adultos, né, acima de 18 anos, se preferirem, tiverem esse interesse, se preocuparem em relação a alguma condição cardíaca, de fato, podem nos procurar. O ouvinte pergunta se quem tem hipertensão pode fazer caminhadas e corridas. Tem algum impedimento? Na verdade, a gente recomenda que isso aconteça, tá certo, Marcos? O exercício físico é um dos pilares mais importantes na mudança do estilo de vida ou na adoção de um estilo de vida saudável. Já existem evidências na literatura que a perda de peso associada aos exercícios, sejam eles aeróbicos, sejam eles resistidos, eles contribuem para a diminuição, inclusive, da pressão arterial. Então, não existe contraindicação. O que existe é a forma como esse indivíduo vai fazer esse exercício, tá certo? Primeiro, tem que ser feito, se o cara está começando do zero, ser feito de maneira gradual, idealmente ser assistida por um profissional adequado, tá certo? Para isso, seja ele de educação física, seja um profissional, inclusive médico, tá? Existem alguns médicos que conseguem fazer esse programa de exercício para o paciente e à medida que ele vai adquirindo um aumento da resistência, né, dessa capacidade cardiopulmonar e progredindo no seu exercício e que também seja algo prazeroso. Acho que talvez essa seja a principal essa seja a principal fórmula para que o paciente perdure, né, no exercício físico, para não ser aquela coisa maçante e chata de sempre. Então, não sim, pode ficar sedentário, né? Não, sedentário nunca, tá certo? Por mais que eu esteja num momento, as pessoas não precisam repetir meu exemplo, né, nesse momento. Ok, Dr. Kênio Santos, ele é médico cardiologista da Clínica São José, está na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó, telefone 994-22-3138, 994-31-0681. Não sei porque quando você falou em sedentarismo, o Dr. Luiz Cândido ficou um pouco preocupado, né? Mas quem sabe aí ele possa já voltar a caminhar, voltar... Não, o rapaz aqui já é quase um atleta, né? Tem histórico de atleta aqui importante. Então, assim, é isso. Marcos, muito obrigado de novo mais uma vez, né, por essa oportunidade. Seu programa é sempre muito bom, acho que é bem instrutivo. Chegam algumas perguntas inusitadas, o que também é bom pra gente, tá certo? Estimula a nossa capacidade de improviso para responder a essas perguntas. Muito obrigado à paciência dos ouvintes e até a próxima. Obrigado, são 8 horas e 3 minutos.